E aí, povo de Deus, salve Maria, como é que vocês estão? Chegamos enfim ao nosso último episódio da série Meditando as Virtudes da Santíssima Virgem. Neste episódio nós vamos tratar sobre duas virtudes importantes, a oração e a castidade de Nossa Senhora. Desde já eu peço para que você possa curtir esse vídeo, dar um like aí no vídeo, para que você possa desde já, antes de qualquer coisa, enviar, antes mesmo até de assistir, enviar este vídeo para outra pessoa, para que essa outra pessoa também possa meditar junto contigo as virtudes de Nossa Senhora. Então bora pro vídeo. A castidade. A castidade ela é uma virtude muito importante e fundamental para nós que queremos e somos, devotos de Nossa Senhora. Principalmente para quem quer ser, mas também para nós que somos devotos de Nossa Senhora. E a castidade, até mesmo dentro do âmbito da igreja, dentro da nossa igreja católica, inclusive, tem sido distorcida, retorcida, espremida. Tem sido moldada do jeito que as pessoas querem. Quando eu falo dentro da nossa igreja católica, não é a igreja que diz que é assim. Não, a igreja ela é firme e segura na sua posição com relação a isso. Eu falo dentro da igreja católica no sentido de os fiéis católicos. Os fiéis moldam a castidade de acordo com aquilo que eles querem. E não é bem assim. Meu irmão e minha irmã, escute bem o que eu tenho para te dizer. Se você é devoto de Nossa Senhora, se você tem apreço por Nossa Senhora, você precisa imediatamente buscar viver a castidade. Em todas as suas formas, você precisa buscar viver a castidade. Mais uma vez eu retomo aquilo que nós falamos já no primeiro episódio. Nossa Senhora ela vai se agradar tanto, mas tanto de você, tanto que vai lhe conceder graças que você nem mesmo imagina. E nem mesmo tem a intenção, até tem que você tenha a intenção de pedir. O que acontece com a castidade? Na verdade, os pecados lá, na verdade o pecado cometido lá por Adão e Eva, lá no início dos tempos, fez com que os nossos sentidos se rebelassem contra a nossa razão. Contra a nossa essência, contra a vontade de Deus. E daí o que acontece? Por conta disso, Santo Afonso mesmo vai dizer que a castidade é a virtude mais difícil de se viver. Santo Agostinho ainda complementa dizendo que a batalha mais dura são aquelas da castidade. Onde nós travamos a batalha mais dura é na castidade. Mas existe um detalhe, minha gente. A batalha pode ser dura, mas não é impossível. Deus nos deixou Nossa Senhora, a Virgem, a Virgem de Nazaré como o maior exemplo, uma pessoa que não teve exemplo antes, mas ela é o próprio exemplo de castidade, de virgindade. Quero deixar também um detalhe aqui que se você ainda não assistiu, aqui no canal tem um vídeo do seminarista Wesley falando sobre o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Vai ajudar bastante você a compreender o que nós estamos falando. Então eu vou deixar aqui no card um link para que você possa assistir este vídeo. E a castidade, minha gente, ela torna os homens semelhantes a anjos. É assim que Santo Afonso nos ensina. A castidade torna o homem semelhante a anjos. Eu já deixo mais uma dica para você. Santo Afonso também ele tem um tratado da castidade, da verdadeira castidade. Então é interessante também que você leia. Inclusive ele tem na internet disponível em PDF e eu vou deixar aqui também na descrição um link para que você possa acessar esse material, tá? E há de se dizer, inclusive um santo diz, eu não lembro o nome do santo agora, mas eu vou pôr aqui também na descrição, há um santo que diz que São José se conservou virgem justamente por causa da companhia de Nossa Senhora. Então veja, não é impossível viver a castidade. Não é impossível. Pode ser difícil, sim, mas não é impossível. A castidade, gente, ela pode ser difícil de ser vivida. E vamos até excluir essa palavra, porque essa palavra é uma coisa que vem muitas vezes do mundo. Vamos dizer que ela é uma batalha dura. Ela é uma batalha dura, mas não é impossível de ser vivida. Temos que ter isso na consciência. Ela não é impossível de ser vivida, é uma batalha dura, sim. Mas lembro que nos ensina São Paulo também, Nós devemos nos preparar como um atleta se prepara. Praticar, nos exercitar, exercitar principalmente as virtudes. E como é que nós fazemos isso? Bom, nós temos algumas armas para lutar contra a castidade, que nós precisamos exercitar com essas armas para poder vencer nessa dura batalha. A primeira delas é o jejum, mas o jejum numa forma de mortificação. Então Nossa Senhora ela fazia isso. Nossa Senhora ela mortificava o seu olhar. Nossa Senhora ela tem um olhar sempre baixo, como ensina Santo Afonso no Tratado da Castidade. Ela tem um olhar sempre baixo,
não levantava o seu olhar para ninguém. Nossa Senhora também sempre jejuava, como ela revelou a alguns santos, né? Nossa Senhora também sempre ela estava em jejum, né? Então veja que aqui tem duas armas muito importantes ensinadas por Nossa Senhora. A mortificação no nosso olhar, manter os olhos um pouco baixos, por exemplo, trazido para os dias de hoje, é não olhar para aquilo que te talvez excita, é não olhar para aquilo que talvez tire a sua atenção, tire o seu foco do Deus, é não olhar para aquilo que vai te levar, você sabe, a mais tarde ter pensamentos que lhe retirem da castidade preparada por Deus para você e essas coisas. Uma outra arma muito importante é que nós devemos matar mesmo, de verdade, a nossa gula. Nossa Senhora, ela jejuava sempre. Estava sempre em jejum. Como revelado a alguns santos, Nossa Senhora estava sempre em jejum. Então, é importante nós vigiarmos muito, mas bastante, sobre o nosso paladar, o nosso hábito de sempre estar comendo, de sempre comer, sem comer às vezes sem necessidade, né? Disso nós teremos certeza. Essa arma, né, o jejum, como eu falei, a mortificação dos olhos, né, a mortificação da gula, né, de não ser guloso, são armas muito fortes e potentes. Eu tenho certeza que se você meditando sobre essas duas armas, você vai encontrar várias outras. E aí você vai percebendo que a castidade ela não é impossível, ela é uma batalha dura, porque não é fácil verdadeiramente você desviar o olhar. Não é fácil você ter aquela boa comida, como se dizem por aí, aquele banquete, e você ser, digamos assim, mais sensato ao comer, no questão de comer menos e tudo mais, essas coisas. Sabemos, mas a castidade não é impossível de ser vivida, porque nós temos armas para isso. São Felipe Neri, ele nos diz que só vence essa batalha aqueles que são medrosos. Por quê? Diante de um problema desse, o que é que o medroso faz? Né? Diante de qualquer problema, o que é que o medroso faz? Ele corre, ele foge. E é assim que temos que ser diante da batalha da castidade. Não somente contra essa batalha, mas podemos dizer, diante de todos os pecados, nós temos que ter essa disciplina, nós temos que ter essa mentalidade. Tá? E uma coisa interessante é que Nossa Senhora, ela era tão precavida, ela era tão cheia de graça, que ela não gostava nem de ficar à vista dos outros. Nossa Senhora, ela era muito reservada em si, muito diferente do que a gente vê hoje, nas mulheres de hoje, enfim, tudo mais. Então, por exemplo, Nossa Senhora ela foi às pressas à casa de Isabel, mas por que será? Né? Santo Afonso disse que Nossa Senhora foi às pressas justamente porque não queria ficar à vista dos outros, né? Não queria estar em multidões. Né? Do mesmo modo, Nossa Senhora voltou antes de São João Batista nascer. Por quê? Porque ela sabia que lá iria ter multidões, porque iriam ter pessoas que iriam visitar o menino recém-nascido, João Batista. E Nossa Senhora ela se preservava dessas situações, ela não gostava de estar nessas situações. É onde nós vamos entrar até na próxima virtude, que Nossa Senhora sempre gostava de se recolher em oração. E nessa situação de Nossa Senhora não gostar de multidões, é justamente porque Nossa Senhora se preservava, diferente, como eu falei agora há pouco, do que a gente vê hoje, né? As mulheres, em sua maioria, muito ao contrário, elas querem se mostrar, né? Eu não estou julgando ninguém, não estou acusando, não estou dizendo nem mesmo que é errado. Mas vale lembrar uma coisa aqui, eu afirmo com total certeza e sem medo. Se você é cristão, se você é cristã, se você principalmente é devoto de Nossa Senhora, assuma a sua fé. Assuma a sua fé e ande, se vista, se comporte, seja como um cristão é, seja o modelo. Você tem um modelo, mulher. Você também, homem, você tem um modelo, é Nossa Senhora. Não podemos estar à mercê do mundo, não podemos viver aquilo que o mundo diz. Né? Lembre que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Isso aqui é passageiro, criatura. Isso aqui é passageiro, vai passar. Né? O que nos vai restar é a pátria celeste, ou meu querido, no menos, minha querida, no mais, o que tem de resto é o inferno. E claro, a terceira arma para nós vencermos essa batalha é a oração. Nossa Senhora ela revelou uma Santa Beneditina que só se consegue alcançar as virtudes, a graça das virtudes, mediante muita oração e fadiga. O que é que significa a palavra oração? Todo mundo creio que conheça, né? Sabe o que é, vamos rezar. Mas a fadiga significa diante de muito esforço. Você precisa se esforçar bastante, é aquilo que eu falei no início que São Paulo diz. Precisa exercitar bastante essa virtude. Precisa exercitar as outras armas que a gente acabou de falar no vídeo, tá? Então é preciso rezar e rezar bastante.
né? Padre Edmilson nos ensina uma coisa também muito fantástica. Ele sempre diz assim pra gente: quando uma alma deixa de rezar, quando uma pessoa deixa de rezar, está fraca espiritualmente, o primeiro indício que ela dá, a primeira bobagem, o primeiro pecado que ela comete é na castidade. É incrível, parece uma fórmula, né? Que é basicamente e quase sempre assim. Bom, e nós não podemos falar de castidade sem dizer ou pincelar, né? Porque se a gente fosse falar realmente a fundo ia ser muito grande o vídeo, mas a gente não pode falar de castidade sem pincelar um pouquinho sobre. E a castidade, ela não é somente, como muitas pessoas pensam, a questão da relação sexual, da virgindade. Não, está muito além disso. Entre a modéstia, entre a pureza, entre tantas coisas. E para falar com mais propriedade sobre esse assunto, eu vou chamar uma mulher, né, a minha companheira, a minha namorada. Seja bem-vinda, meu bem. E ela vai responder com mais propriedade para vocês, mulheres, sobre as questões de castidade, até porque eu sou homem, né? Então, meu bem, o que é viver a castidade? É esse amor genuíno, né, que Deus coloca em nossos corações. Então, se nós amamos de verdade o outro, nós queremos sempre o melhor, né? E nós sabemos que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, somos filhos dele, né? Então, nós somos templos do Espírito Santo. E é esse templo que nós devemos preservar, né? Nos guardar sempre, buscar essa experiência no Senhor, essa intimidade, que é através da intimidade que nós vamos conseguir preservar a castidade, viver a modéstia, né? No falar, no pensar, no vestir, no agir. E tudo isso é uma atitude de amor, amor ao outro, amor a Deus, sabendo que o céu é a nossa morada eterna, né? O que nós almejamos e o que desejamos. E por fim, nós vamos falar sobre a oração, a última virtude de todas nessa nossa meditação. Nossa Senhora, ela foi uma mulher de muita oração, de bastante oração. Ela rezava o tempo todo. Mais uma vez eu retomo isso. Nós que somos devotos de Nossa Senhora, e vocês percebem, eu falo isso desde os primeiros vídeos. Nós, eu, você, que somos devotos de Nossa Senhora, que pedimos as graças a ela, temos que entender, nós também temos que ser pessoas de oração. Não basta pedir, tem que rezar, tem que ser amigo de Nossa Senhora. Melhor dizendo, pronto, tem que ser amigo de Nossa Senhora. Não houve ninguém jamais, ninguém mesmo, que cumpriu com tamanha perfeição aquilo que Nosso Senhor falou no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, lá no versículo 1, eu acho. Que ele diz mais ou menos assim: é preciso rezar, orar e rezar sem esmorecer. Ou seja, é preciso rezar o tempo inteiro. A oração de Maria, ela sempre foi assim, foi contínua e perseverante. Nossa Senhora, desde criancinha, na verdade, desde quando nasceu, no uso da sua razão, ela já começou a rezar. Ela já começou a orar. Nossa Senhora, ela rezava durante o dia no templo e à noite ainda, à meia-noite, ela acordava e ia rezar na frente do templo, né? Ah, meu Deus, eu preciso acordar meia-noite e ir para frente da igreja rezar. Não, criatura, né? Quem sabe, se quiser ir, ninguém te impede que você faça isso, tá? Mas assim, o que nós queremos dizer com isso é que Nossa Senhora era perseverante na oração. Nossa Senhora não esmorecia na oração. Nossa Senhora, porque não recebeu uma graça de Deus, ou porque a vida está difícil, ou porque meu filho é isso, meu filho é aquilo, Nossa Senhora não deixava de rezar. Nossa Senhora morreu, teve seu filho morto na cruz. E Nossa Senhora não deixou de rezar. Inclusive, Santo Afonso mesmo diz que depois que Jesus, né, foi para a glória de Deus, foi glorificado em Deus, dizem que Nossa Senhora ela visitava os locais de nascimento de Jesus, visitava o Santo Sepulcro de Jesus, né, e onde Jesus foi batizado e todas mais essas coisas, né? Então, Nossa Senhora ela continuou rezando, ela sempre rezou. Então esse é o nosso maior exemplo de oração. Temos que rezar como Nossa Senhora sempre foi, perseverante e sempre em oração. E a oração de Nossa Senhora, ela é uma oração livre de afetos desordenados e ao mesmo tempo era uma oração que não tinha distrações. Tudo isso porque Nossa Senhora ela vivia numa solidão, ela vivia no deserto. Os santos nos dizem que é lá que encontramos Nosso Senhor, que é lá que Nosso Senhor fala conosco e que nós falamos com Ele, né? Mas principalmente que Nosso Senhor fala conosco. Nossa, quer dizer que eu vou ter que ir para o deserto, quer dizer que eu vou ter que viver sozinho para falar com Deus? Não é isso. O que nós queremos dizer aqui é que quando você quiser falar com Deus, se recolha em seu quarto. Vá até seu quarto. Não é isso que ele diz na palavra? Né?
vá até o seu secreto, até seu lugar que é só seu. Lá você estará com Deus, né? Lá você estará sozinho. Lá existe a solidão, essa solidão que nós estamos falando, onde você vai entrar no seu deserto e você vai conversar com Deus e vai escutar a Deus falar. Muitos de nós, né, não temos mais esse momento, né? Até nós mesmos que vamos às missas, participamos de encontros, de retiros, né? Achamos que esses momentos já bastam para viver as virtudes, para estar com Deus, né? Mas não bastam. É preciso rezar. É preciso entrar no momento em silêncio, no seu quarto, seja onde for, né? Se você talvez não acha que tem outro lugar melhor do que seu quarto, né? Por exemplo, aqui eu moro perto de uma igreja, né? Da matriz da paróquia. Então a igreja é um local perfeito para rezar para mim. Mas se existem outros locais, né, onde você possa ir, se recolha sozinho, sozinha e reze. Reze, seja perseverante na oração. É lá que Deus vai lhe falar. Quantas vezes você rezando, Deus já tocou seu coração e falou com você, né? Inclusive com a intercessão de Nossa Senhora. Seja perseverante, meu irmão, minha irmã. Não viva somente do barulho do mundo lá fora, das coisas que os outros te falam, dos momentos que os outros te motivam a viver, né? Seja você mesmo a encontrar a motivação, o estímulo de sua vida, né? O seu sentido de vida na oração, entrando em contato com Deus. Chegamos ao final de mais um episódio da série Meditando as Virtudes da Santíssima Virgem. Nós queremos agradecer a você que esteve conosco, né? Que assistiu aos vídeos, curtiu, compartilhou com outras pessoas, né? Que assim como nós temos o desejo de difundir, né? Esse amor à Nossa Senhora. Justamente porque esse é o nosso último episódio. Então, queremos agradecer mais ainda aquelas pessoas que rezaram por nós durante todo este período. Dizer que no mês de junho e no mês de julho nós vamos ter séries novas com pessoas diferentes. Então, Deus abençoe vocês e salve Maria.